Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. O pré-candidato a vereador, ele apresenta a sua plataforma, ele apresenta o seu programa de governo, o seu programa de vereador. Eu vou fazer isso. Ele não coloca no seu programa de governo que ele tem desejo de ser secretário, que ele quer ser secretário do município. Agora, ele assume uma secretaria aqui do município de São José. Quer dizer, ele contraria todo o seu programa de governo. Isso é muito ruim para o vereador, porque durante a campanha eleitoral, ele faz diversas atividades, muitas reuniões, e dizendo, eu vou ser vereador para fazer isso, fazer diferente do que todos, ou a maioria, estão fazendo. Agora, assume a secretaria do município de São José. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo em mais um programa na Prime TV, no Show da Tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Oi, gente, boa tarde. Estamos chegando com mais um programa Show da Tarde aqui pela Primer TV. Eu sou a Miriam Braga e vou com vocês até às 14 horas com o meu quadro aqui, Empreendedorismo na TV. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, que é a Val Machado. Ela que é da Bela Vista Optometria e ela que é optometrista, vai conversar com a gente hoje sobre saúde visual. Olha só que importante. Bem-vinda, Val. Obrigada. Quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre saúde visual, que é o nosso atual momento, né? É verdade. O nosso novo normal. As pessoas costumam falar, né, Val, de cuidado com o corpo, com a estética, e muitas vezes esquecem de se preocupar com a saúde dos olhos. Sim. É a mesma preocupação que tem que ter? Mesma preocupação. Assim como a gente tem vários setores, né? O médico, o ginecologista, o clínico geral, nós também temos que ter cuidado com a saúde visual, né? Val, antes da gente começar, eu tenho muitas perguntas para te fazer, né? Antes de começar a nossa entrevista mesmo, falando da saúde visual, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua formação, porque a Val, ela é minha amiga
e de muitos anos, e há muitos anos ela dizia que ia se formar, que gostaria de trabalhar com isso. E eu acho tão bacana quando a pessoa é focada e tu tinha esse foco e hoje tu está aí, né, com o teu consultório. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória aí. Então, é uma trajetória bastante extensa, né, bem grande, mas eu sou formada hoje pela Universidade do Contestado, né, Campus Canoinhas, que fica ao norte do estado. É uma faculdade em regime especial. E eu fiquei praticamente 6 anos, ali 5 anos, né, dentro da faculdade, viajando, muitas coisas assim, né, e focada no trabalho, estudo, né. Isso foi bem puxado, né? Bastante, bastante. Eu quero que tu conte agora para as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores, exatamente o que é optometria, o que o optometrista faz, porque algumas pessoas ainda não conhecem. Então, só para esclarecer para as pessoas, informar, né? Sim. A optometria, ela é uma área hoje não médica, né? Ela atua com exame visual. Hoje, pela OMS, ela preconiza a optometria como a primeira barreira de saúde visual, né? Como informação para cuidar dos olhinhos, cuidar das pessoas, né, nesse campo. A optometria, ela trabalha muito com a parte de exame visual, a parte de ortóptica, próteses, lentes de contato, ela abrange muitas coisas e, como ela é não médica, ela não trabalha com nada invasivo, né, somente com parte terapêutica, exame visual, somente isso. Ah, tá certo. Durante a pandemia, a gente percebeu, né, que as pessoas ficaram mais presas, né, aos telefones, ao computador, enfim, foram 2 anos diferentes. Tu acha que isso mudou a saúde visual da população de uma maneira geral? Se afetou alguma coisa? Sim. Portanto, nesse período da pandemia para cá, teve um aumento de 67% de problemas visuais, relacionados ao quê? Relacionados ao uso de celulares, computadores, televisão, porque como as pessoas ficaram mais presas dentro de casa, as crianças também ficaram mais envolvidas, porque, né, foi um período difícil. Então, hoje nós estamos num novo normal. Por quê? A saúde visual, ela vem mudando e mudou muito da pandemia para cá, mais ainda, né? Porque a gente acabou ficando exposto a mais luzes, né? Luz azul. Não que a gente não precisa dessa luz azul, mas a gente precisa cuidar nessa questão. Então, o que acontece? A saúde visual em si, ela ficou bastante afetada, né? Pelo excesso de telas, podemos dizer assim, principalmente as crianças, né? Eu ia te perguntar isso agora, as crianças também? Sim, eu tenho, assim, eu vou falar, a gente tem atendido muitas crianças, e muitas crianças relacionado ao uso do celular, porque eu sei o quanto foi difícil os pais ficar em casa com os pequenos. A gente tem uma vida corrida, a gente não consegue brincar com eles como a gente gostaria. Acaba dando sem maldade o telefone para assistir, né, alguma coisa. Mas eu acho assim, as pessoas julgam às vezes, né? Não se pode, gente, porque antes colocava o carrinho com o bebê na frente da TV. A minha filha mais velha passou por isso, porque eu tinha que cuidar da casa, fazer outras coisas, me preparar para trabalhar. O que a gente fazia? Antes de levar ela para a escola, botava na frente da TV, e não era longe não, tá? Ela usa óculos desde criança, e na época eu fui alertada com relação à TV. Agora, pensa hoje, né, com os telefones. As crianças estão ali, ó, no carrinho e no colo, enfim. Sim, imagina. Antigamente as pessoas, muito antigamente, né, eu sou do interior, então assim, né, as pessoas muito do interior, elas não tinham TV, elas não tinham essas coisas, né, sentavam lá na varandinha da casa, olhando lá o seu jardim, a sua fazenda, né, então assim, elas tinham praticamente 3 óculos na vida, né, eu me recordo disso,
pelo meu avô, era quando descobriu que ia usar óculos na faixa dos 50 e poucos, lá nos 60 e poucos, e outro que ia embora, né? E hoje a gente tem essa necessidade pelo nosso novo normal. Então, assim, tem adolescentes que há 6, 7 meses a gente já está fazendo troca de graduação. Então, assim, está muito, né, corriqueiro isso, é um novo normal, né? Eu vou colocar como um novo normal. Val, e em que momento, assim, uma mãe pode perceber que está na hora de levar a criança no optometrista? Em que momento? O que ela percebe, assim, de sinais que a criança dá e que ela tem que ficar atenta? Então, a criança é um pouco difícil de identificar, eu sempre falo assim, nós adultos, quando estamos com dores, a gente vai procurar ajuda, né? A criança, ela fica ali, esperando, né, chorando, até a gente descobrir. Na parte visual, o que acontece? A criança, geralmente, ela vai aproximar muito algum objeto, ou sentar muito na frente da TV, como tem alguns pais que falam, ela fica muito sentada, grudada na TV, um sinal. E, por exemplo, na escola, às vezes, o professor coloca atrás para sentar. E ela pede que ela não está enxergando, ela quer sentar na frente. Isso. E dores de cabeça. Geralmente, os pequenos, nessa faixa etária de 5, 6 anos, que a gente começa a fazer uma anamnese, tentar conversar, porque às vezes é difícil conversar com eles. Fazer o quê? Né? Uma anamnese que a gente faz. O que é a anamnese? A anamnese, a gente vai investigar a vida da criança, por exemplo, ou da pessoa, se toma um medicamento, com quanto tempo ela caminhou, com quanto tempo ela engatinhou, são algumas coisas que a gente, né, coloca dentro da parte pediátrica, né? Olha diferente só, os pais do já estão ligados aí, hein? Fiquem atentos às dicas e digo mais, nosso tempo acabou, passou rápido, mas gente, vocês podem seguir o Instagram, eu vou pedir para ti deixar o teu Instagram, quem tiver alguma dúvida, entra lá, chama no direct, né, Sim, sim. Qual é o Instagram? O Instagram hoje é o Bela Vista Optometria, o Bela com 2 L's. Chama a gente lá, qualquer dúvida, principalmente com os baixinhos, porque eu adoro cuidar dos baixinhos, né? Ela é toda gente preparada para isso. O endereço do consultório, por favor. Fica no Bela Vista 1, em São José, Avenida Brasil 496, Sala 1. Val, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você. E volte mais vezes, por favor. Obrigada. Gente, eu conversei com a Val Machado, optometrista lá da Bela Vista Optometria. Mas olha, não sai daí porque tem mais entrevistas. Eu vou para o intervalinho e volto já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Boa tarde, meu nome é Elisa Dausley, sou maquiadora profissional. Hoje eu vou entrevistar o Alexandre, que é dono da Ativamente. Alexandre? Oi, tudo bom, Elisa? Tudo bem? Tudo certo? Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos os telespectadores que estão com a gente hoje. Meu nome é Alexandre, eu sou diretor da Ativamente Idiomas, uma escola exclusiva para maiores de 50 aqui na ilha de Florianópolis. E é um prazer estar aqui contigo hoje, a gente conversar um pouquinho.
poderia falar um pouco mais sobre o teu projeto, né? O porquê para ensinar para pessoas de maiores de 50 anos? Legal, então a nossa escola é uma escola de idiomas exclusiva para maior de 50 anos. A gente tem essa ideia de exclusividade para o pessoal maior de 50, porque geralmente o pessoal maior de 50 está um pouco esquecido nas escolas de idiomas tradicionais, né? E a gente veio realmente para reforçar a ideia de que todo mundo pode aprender uma segunda língua, né? Que todo mundo, não é só as crianças, não é só os jovens, não é só os jovens adultos, todo mundo pode aprender uma língua, porque o nosso cérebro ele é fantástico, a gente pode aprender uma língua em qualquer parte da nossa vida. Então a gente pode ter mais de 100 anos que a gente está aprendendo coisas novas. Então a gente trouxe essa ideia aqui para Santa Catarina. A gente é a primeira escola aqui de Santa Catarina que trabalha exclusivamente com o público maior de 50. Então é um público que está tendo voz agora, né? A gente está vendo cada vez mais iniciativas contemplando esse público, e a nossa escola é uma delas. Então a gente está ofertando inglês, espanhol, francês, italiano, e português para estrangeiros também, que a gente tem bastante gente estrangeira aqui na ilha e aqui na região metropolitana. Então a gente está também ofertando essa língua de português para eles, né? Eu achei incrível a ideia de vocês, é muito linda a forma que vocês estão incluindo as pessoas maiores de 50 anos. E eu gostaria de saber de onde vocês ficam e se é apenas um curso presencial ou online também. Sim, nós estamos com 2 unidades. A primeira unidade que a gente abriu foi nos Ingleses, na Praia dos Ingleses, no norte da ilha. E agora a gente está com a segunda unidade no centro de Florianópolis. Então, nossa primeira unidade ela ficou lá nos Ingleses, no Shopping Barra Norte, no 3º andar. E aqui no centro de Florianópolis, então, é na rua Marechal Guilherme, 147, no 8º andar. E a gente está ofertando também tanto aulas online quanto presenciais. Então, nessa variedade de idiomas que a gente oferta, tem muita gente que quer fazer presencial, que gosta mais desse contato humano, né? Que é muito importante. Eu acho que em todas as fases da vida é importante a gente ter um contato humano. Tem gente também que está longe, que faz online. Então a gente tem alunos franceses, chilenos, americanos, russos também, que fazem online com a gente, querendo aprender o português, né? Além de pessoas que estão fora aqui da região, que querem aprender inglês, querem aprender outra língua com a gente. Então realmente a gente está ofertando essa possibilidade de fazer tanto online quanto presencial, né? Para as pessoas que estão nos assistindo hoje, tu poderia explicar um pouquinho como é que funciona a metodologia de vocês? Claro, com certeza. A nossa metodologia ela é uma metodologia voltada exclusivamente para o falar, né? Para a pessoa se comunicar. Que, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer uma nova língua, o principal motivo que a gente está fazendo é para poder falar, para poder se comunicar, para poder ir em outro país, para poder falar com... Muitos alunos nossos, eles querem falar, por exemplo, com um netinho que fala só inglês, que mora nos Estados Unidos, ou quer fazer uma viagem. Então, esses seriam os principais motivos porque as pessoas querem fazer um segundo idioma. E a gente está realmente focado nessa parte que é a construção do conhecimento da comunicação, realmente de conversar. Então, nossa metodologia é focada exclusivamente na conversação. A gente segue os livros, né, e toda uma metodologia da abordagem comunicativa que faz com que a pessoa realmente cada vez mais saia desse bloqueio que todo mundo tem esse bloqueio da fala, né, quando a gente aprende um novo idioma. Então a gente dá todo o suporte para essa pessoa conseguir falar, conseguir se expressar. Além disso, a gente tem atividades extras que a gente oferta uma vez por semana, e nessas atividades extras a gente realmente coloca a língua em contato com o aluno. Então o aluno vai ir para cafés, vai ir para restaurantes para poder realmente praticar essa língua. A gente já fez várias atividades extras, como noite do cinema, noite de yoga. A gente fez já um luau. E viagens, né, que tu comentou comigo? Exatamente, viagens internacionais. A gente está fazendo agora a nossa primeira viagem em maio. A gente vai ir para a Itália, a gente vai para a cidade de Firenze, Florença, lá na região da Toscana, que é uma cidade fantástica, uma cidade cheia de museus, de cultura, de arte. Então a gente está levando um público bem legal, aí, público mais ou menos umas 15 pessoas, está crescendo cada vez mais esse público. E a gente quer fazer uma vez por ano uma viagem internacional que o pessoal possa realmente colocar em prática lá no país de origem da língua. Também viagens nacionais, que a gente quer ir para o Vale dos Vinhedos até o final do ano.
Então são várias atividades que a pessoa pode colocar em prática a língua e também fazer amizades, se relacionar com pessoas, que a gente sabe que, né, muitas vezes a gente acaba ficando muito em casa e não tem muito ânimo para sair, então é um lugar para a gente realmente fazer amigos e aprender uma língua. Alexandre, foi um prazer imenso te ter aqui hoje. É muito bonita a tua ideia, a iniciativa de vocês é realmente assim muito inclusiva. E onde as pessoas podem encontrar vocês? Certo, as pessoas podem encontrar a gente no Instagram, que é Ativamente Idiomas, no Facebook também, e no telefone que é o 489-9634-3385. Gostaria de realmente agradecer essa fala que a gente teve aqui, poder expor um pouquinho nosso projeto. Também deixar um presentinho para ti, Elisa, que seria essa caneca aqui, da Ativamente, que a gente deixa com todos os nossos alunos, então bem personalizada para você. Muito obrigada, que linda. Obrigado a você. Muito obrigada mesmo. Legal, muito obrigado. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Olá, boa tarde, tudo bem? Estou aqui novamente, mais uma sexta-feira aqui com vocês e hoje eu estou aqui com a minha convidada Tainara, né? Pode ficar à vontade para estar se apresentando, se apresentar cada vez mais e eu quero agradecer até primeiramente pela minha oportunidade aqui, né? Mais uma vez e pode ficar à vontade para estar se apresentando. Oi, boa tarde, eu me chamo Tainara, eu trabalho com extensão de cílios na região de Tijucas. Que legal. E você me falou também que é lash design, né? Isso, lash design. Lash design, que legal. E como é que funciona? Então, é basicamente colocar um cílios artificial no seu cílios natural. Que legal. E para que seria? Por exemplo, muitas das vezes a gente era até acostumada a colocar aqueles postiços, né? A gente também fica muito dependente também até de rímel. E para que seria agora o lash design? Para qual seria o benefício dele? Comparado com o tradicional mesmo que a gente encontra em mercados, assim, Sim, né? Então, é a praticidade, né? Você acordar, você já acorda pronta. E também muito da autoestima, né? Porque bastante gente, muitas mulheres não têm os cílios bem curvados. E também é muito bom que você se livra do curvex. Sim. Né? Curvex, rímel, você toma banho, não fica com aquela expressão de panda no rosto, né? Autoestima e liberdade. Que legal. E se eu tivesse assim, interesse, como a tua primeira cliente, eu faria e eu teria que fazer toda semana, todo mês? Como é que funcionaria assim? Não, depende muito da retenção, né? Depende muito do material utilizado também. A minha retenção é de 15 a 20 dias. Já cheguei a ter clientes com 25 até 30 dias. Mas o indicado é de 15 a 20, para estar com o olhar sempre bem preenchido.
E falando até nisso, qual que seria o cuidado? Como é que a pessoa ela tem que ter aquele cuidado? Porque não é só colocar uns cílios e não cuidar mais, né? A gente sabe que tem que ter um cuidado a mais. Sim, aham. Então, o importante é fazer a higienização todos os dias, né? Cuidar muito com os demaquilantes oleaginosos, porque quanto mais óleo no componente do removedor, mais os cílios vão cair. Fazer a higienizaçãozinha com sabonete de bebê e pentear sempre também. Não usar muita água quente, porque assim também faz os cílios cair. Legal, interessante. Cuidados que a gente tem que ter, tanto, né, na nossa pele também como nos cílios, que é um cuidado diário, né? É prova ali no banho mesmo. Às vezes naquela correria a gente não vai ter tempo de escovar, de pentear ele, fazer aquela escovinha e tudo mais. Então precisa ter um cuidado a mais, né? A gente não é só, por exemplo, não vou colocar uns cílios para mim me livrar do cuidado. Não, a gente tem que ter esse cuidado a mais, né? Ter esse tempo e essa atenção. É o autocuidado que a gente sempre fala, né? Acredito que tu venha priorizar muito isso, é o autocuidado. É esse bem-estar da cliente. Né? Sim. Que legal. E onde que eu encontro você? Então, eu atendo em 2 lugares. Eu atendo em Tijucas, né, no meu estúdio, e também atendo em Itapema, na Clínica Emagrecentro, que fica na minha praia. E então eu atendo nesses 2 lugares. Que legal. E você trabalha atualmente só com atendimento ou trabalha na área assim na área de marketing, no digital ou em cursos, ou é só mesmo com atendimento? Então, eu faço atendimento e também do curso, tanto online como presencial, né? Tem gente que prefere o contato pessoal, mas eu também tenho pessoas de longe que vê meu Instagram e pede um curso. Que legal. E como é que funciona o curso? Então, o curso tem dois módulos. O curso de aprimoramento de técnica e o curso para aprender do zero. Daí eu dou toda uma assistência, né? Tanto após o curso também eu dou assistência. Interessante, porque o aprimoramento seria a pessoa fez, mas ela ainda tem alguma dificuldade, assim? Ela quer se aprimorar no quê, assim, a princípio? Exatamente isso que você falou. Fez o curso, né, com outra pessoa e me procura para fazer um aperfeiçoamento de técnica, para fazer um preenchimento, ou porque gosta da minha técnica, ou até mesmo porque muita gente tem uma dificuldade no lado interno do olho, porque é um lado muito difícil de fazer, né? Então, bastante gente me procura por causa disso. Para fazer um preenchimento melhor também, né? Que tem gente que não consegue fazer um preenchimento. E também tem a questão também do tempo, né? Eu vejo que também muitas profissionais têm essa dificuldade com o tempo. Muitas fazem até em 4, 5 horas, mas tem umas que querem fazer em 1 hora. Eu falaria mesmo como sua cliente. Eu não quero ficar ali todo aquele tempo esperando, né? Às vezes é na correria, no dia a dia, a gente quer se livrar desse excesso de coisa que a gente tem no dia a dia. Então, 4 horas num atendimento é muito. Então, eu acredito que isso também vai aprimorar a própria profissional, isso, né? Vai. Trazer um tempo menor para o atendimento e trazer também benefício para aquele atendimento. Sim. Né? Isso é muito legal. E atualmente, as pessoas têm alguma dificuldade com o cílio depois? Por exemplo, se alguma alergia, alguma dificuldade? Olha, eu procuro um material que ele não dê tanta alergia, né? Então, assim, ó, de todos os cílios que eu fiz, 95% não dá alergia, né? Tem pessoas que depois de um certo tempo desenvolvem alergia com o material utilizado na cola, que é o cianoacrilato. Às vezes eu não tenho alergia, você não tem alergia, mas o teu corpo desenvolve. Entendi. Então, na verdade, não tem nem muito como a gente ter essa certeza de saber, né? Sim. Só mesmo ali passando para ver se realmente a pessoa tem alergia. E uma dúvida seria, dá para a pessoa que usa óculos ou lente de contato, dá para ser usado ou não? Sim, normal. O cuidado maior que a gente tem que ter se a pessoa usa a extensão e usa a lente de contato, o indicado é ficar 5 horas após o procedimento sem usar a lente, porque pode dar uma certa derretida na lente dentro dos olhos. Isso é muito bom, é até uma novidade, porque muitas delas também até evitam, não vou colocar porque pode atrapalhar ou até mesmo dar essa reação, né? Então é bom saber que é para todas. Sim, né? qualquer pessoa, qualquer idade. Que legal. E mais ou menos qual a idade, assim? Olha, não tem idade. Já tive cliente de 14, 15 anos, já tive cliente como minha avó. Minha avó, com quase 70 anos, usa extensão de cílios. Que legal, que bom. E como é que foi para ela? Como é que foi para ela, assim, a experiência? Ela continuou ali com cílios? Como é que ela se sentiu, assim? Ela adorou. Que legal. Até mesmo porque ela quase não tinha nada. Né? A adaptação para ela foi um pouco mais difícil, mas depois...
Se adaptou, né? Sim, Se adaptou. bem Que tranquilo. legal, que legal. E eu acredito que para ti também é novo, né? Tu olha como a tua própria modelo ali, né? Ela é uma própria modelo, tua própria cliente, olhando assim, quanto é possível trazer esse bem-estar, essa beleza para todas, né? Para Sim. qualquer idade. Isso é muito bom. E, então, eu queria te agradecer, né? Te agradecer por essa oportunidade, Tainara, por ter apresentado um pouco mais do teu trabalho, do teu atendimento e até mesmo dos cursos, né? Isso é muito bom porque eu vejo muita profissional trazendo essa ajuda para outros profissionais. Não é deixando aquela técnica só para ti, né? Sim. Eu vou guardar só para mim. Aquela não é uma disputa, né? Não é uma disputa de profissionais. Então tu consegue ajudar outras também, né? Isso é muito bom. E é bom porque tu também consegue aprimorar vários tipos de serviços, né, dentro do teu espaço. Isso é muito bom. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade, por ter apresentado aqui, apresentado um pouco mais do teu serviço e te desejo tudo de bom, que tu venha crescer e cada vez mais ajudar os clientes e ajudar os profissionais também a crescerem nesse mundo do Lash Design. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E eu agradeço a minha oportunidade aqui no Show da Tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, Ragaman getting your heart traveled on to anyone. Yeah. E nós voltamos com o programa Show da Tarde, com o quadro Empreendedorismo na TV. E eu quero convidar você que é empreendedora para vir aqui participar do nosso especial Mês da Mulher, viu? Depois eu vou convidar a nossa convidada para voltar aqui de novo, porque a programação está incrível. Quero que você me conte qual é o seu negócio. Vamos falar dele aqui? Entra lá no meu Instagram, jornalista.miriambraga, que eu te conto como é que você faz para vir aqui participar comigo, tá bom?
Olha só, gente, agora eu vou conversar com ela que é empreendedora, tá? Ela é da Pão de Mel Lembrancinhas Corporativas, olha só. E também ela faz um trabalho maravilhoso, é a Thaisa Figueiredo, a gente vai saber dela e do trabalho dela. Tudo bem, Thaisa? Tudo bem. Obrigada, Miriam, pelo convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, né, do meu negócio. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que estou muito feliz, porque eu acompanho o teu trabalho, eu vejo assim a forma de tu se comunicar com o teu cliente, com as pessoas que te seguem. Tu é muito, muito, muito profissional. Eu acho esse é um dos motivos que tu está aqui hoje, porque é um diferencial do teu trabalho. E eu gostaria que tu falasse primeiro um pouquinho da tua trajetória, até tu chegar, né, vamos lá, no Pão de Mel. No Pão de Mel. Até você chegar aqui. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Primeiramente, boa tarde a todos os chocomores que estão nos assistindo. Chocomores, é verdade. É assim que eu falo, né, com a minha audiência e com o pessoal que acompanha o meu trabalho. Eu sou a Thaisa Figueiredo, eu sou uma mulher de 39 anos recém-feitos. Sou sul-mato-grossense, estou aqui em Floripa há 15 anos. Aqui eu me casei, tive meus 2 filhos, sou secretária executiva de formação, vim para Floripa através de uma multinacional que eu trabalhava, e a partir do meu primeiro filho, né, o Theo, veio aquela vontade, eu quero estar mais presente, eu quero viver os doces momentos dessa maternidade, da infância, né, dos meus filhos, que já era um plano ter mais de um. Hoje eu tenho o Theo e a Eloá. E então, a partir daí eu decidi, me formei no IFSC em cozinha, em técnico de cozinha. Que maravilha! E quando o Theo era pequenininho, e não voltei mais, já avisei na empresa que eu não voltaria depois da licença de maternidade, então eu me programei para essa transição de carreira, né, que aconteceu. Tu já queria isso? Eu já queria, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer. Mas eu queria uma mudança para ficar com os filhos, né? Algo que me permitisse estar mais próxima e não deixar de trabalhar e continuar exercendo o meu servir para o mundo, né? E uma das coisas que sempre fez sentido na minha casa era o bolo, era uma coisa afetiva ali. E eu comecei dessa forma, comecei com uns bolinhos que eu fazia para o Theo de lanche, quando ele já estava com 1 aninho. Eu fazia os bolinhos e as minhas amigas começavam a dizer, eu ia no piquenique, eu ia no cine materno, eu participava, mãe de primeira viagem, né? Participava de tudo ali, com ele pequenininho, elas começaram a falar, faz para vender, faz para vender, faz para vender. Então eu comecei com bolos. E assim foi até a chegada da Eloá, 4 anos depois, 3 anos e pouquinho depois. E aí com 2 bebês eu falei, nisso eu já estava atendendo cafés de shopping, eu já tinha ali uma gama de clientes para os bolinhos afetivos. E aí eu senti a necessidade de focar em um único produto por conta da demanda mesmo. Falei, com 2 bebês eu preciso de uma coisa única, e eu digo que eu recebi a receita do Pão de Mel de presente de Deus mesmo, porque eu estava em oração, eu estava pedindo por algo que fosse, que fizesse sentido, que fosse único. E aí, numa tarde, eu vi, assim, Pão de Mel. E eu falei, tá aí, vou tentar. E aí, eu criei uma receita autoral que deu certo, né? Ai, até arrepia. Olha só. Vai fazer, esse ano, a minha filha faz 9 anos, então vai fazer 9 anos do Pão de Mel. Já faz bastante tempo que tu tem esse trabalho, ele é muito estruturado. Sim. Eu acho, assim, fantástico todo o cuidado que tu tem. Ele é todo artesanal, né? O mel que eu uso é o mel orgânico aqui da Serra Catarinense. Os recheios são todos artesanais. Até hoje toda a produção ela é artesanal. A gente já cresceu, hoje eu atendo grandes eventos, né? Lembrancinhas corporativas, casamentos. Fala um pouquinho das lembrancinhas corporativas, por favor. As lembrancinhas corporativas é o xodó, é hoje o carro-chefe, é o carro-chefe da nossa empresa hoje, porque é possível personalizar com a marca da empresa, né? É possível levar a marca, a essência daquela empresa
de forma doce, de forma que vá criar uma memória afetiva no cliente e trazer essa conexão de relacionamento mesmo. Um presente único. Único, né? Então, se a pessoa quer algo, realmente a empresa, ela quer algo diferente, né? Eu acho que além do sabor, que todo o teu diferencial, tem o teu toque, tem o segredo da chefe, viu, minha gente? Mas esse cuidado que tu tem, e normalmente tu entrega assim, bonitinho, embalado. Sim, eles são embalados individualmente. Tem a linha para mesa de doces também, que é possível fazer decoradinho, né? Mas a maioria são embalados individualmente para entregas de lembrancinha mesmo. Como a gente está se aproximando do mês da mulher, tem alguma novidade aí guardadinha para o mês da mulher? Olha, vocês fiquem de olho no Instagram, que vai ser lançado na próxima semana. Tem a Pílula da Mulher, tá? Imperdível. Sério, eu falei, gente, ela sempre tem novidades. É sério. Pílula da Mulher. A Pílula da Mulher, para você tomar ali a sua dose diária da semana, vão ser 7 unidades. Cada dia ali com uma palavra diferente para o dia a dia da mulher, né? Que nós precisamos nos fortalecer. E eu acredito que você pegando ali uma palavrinha, até como eu trouxe aqui, ele mostrou, né? A gratidão, o carinho, um abraço. Então, cada dia tu vai poder escolher ali algo para você degustar e fazer do seu dia aquela mensagem. Thaisa, hoje eu te convidei para estar aqui com a gente justamente porque eu acho que você é uma grande empreendedora. Que dica que você dá para as mulheres que estão em casa, que estão com seus filhos, têm vontade de fazer, mas não sai do lugar, está sem coragem, sem aquele empurrãozinho, sem apoio, porque eu percebo que, obviamente, tu tem uma família bem estruturada, tu teve esse apoio, mas a gente percebe que você caminharia sozinha tranquilamente, sabe? Então, que dica que você daria para a empreendedora que está querendo sair daquele casulo? Olha, com certeza, eu não posso negar todo o apoio que eu tive, né? Meu esposo sempre me apoiou, sempre acreditou. Mas muitas coisas dependeram de mim, né? Depende Então, o conselho que eu dou, em primeiro lugar, acredite você primeiro. Isso. Né? Porque você tem que acreditar primeiro para que as pessoas possam ver aquela verdade. Isso. Né? Então, descubra algo que faça sentido para você e acredite nisso. Viva essa verdade todo o tempo. Eu digo que eu não vou em lugar nenhum que os pães de mel não estejam comigo. Se eu sou convidada para uma entrevista, eu trago. Se eu vou para um evento, tá lá comigo. Então, acredite e faça acontecer. Thaisa, muito obrigada. Eu ficaria a tarde toda falando contigo. Antes de encerrar, deixa rapidinho aí o teu Instagram. @Thaisa Figueiredo Pão de Mel, TAISA. Eu espero vocês por lá. Obrigada, Miriam, pela oportunidade. Muito obrigada. Você vai ter que voltar aqui para a gente falar mais. Volto porque, com todo gente, prazer. É inspirador, sim. O nosso quadro é de empreendedorismo e ela é uma empreendedora de sucesso que veio contar um pouquinho da história. Muito obrigada, viu? Obrigada, Miriam. Gente, eu vou para o intervalinho, mas eu volto já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
boa tarde. Volto com mais uma entrevistada. Agora eu vou entrevistar a Alexandra, que ela é extensionista de cílios. Ela é maravilhosa, que eleva a nossa autoestima, trazendo um brilho a mais para o olhar das mulheres. Alexandra, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o seu negócio, sobre como é o seu atendimento, onde você atende, onde nós podemos te encontrar. Boa tarde. Então, eu atendo aqui em São José mesmo, no bairro Ipiranga. Eu já estou atualmente nesse ramo faz 4 anos. Vai fazer 1 ano agora que eu abri o meu estúdio. E eu elevo a autoestima das minhas clientes. Atualmente, eu tenho em torno de 30 clientes e... Meu Deus, estou um pouco travada. Não, imagina. Fica tranquila. Você tem 30 clientes? Isso. E eu atendo em média de 5 clientes ao dia. Comentasse comigo que os teus horários são bem flexíveis, Exato. Então é importante, né, para quem é mãe, para quem trabalha. Isso. Então, no caso, eu tenho 3 filhos, então para mim seria um pouco mais difícil de eu conseguir, né, flexibilizar esses horários. E hoje, atualmente, eu consigo. Eu atendo das 8 às 8 horas da noite e eu consigo dar mais, né, essa flexibilidade para meus clientes. Para nós que somos empresárias e trabalhamos na rua, a gente sabe como é importante, né? E outra coisa que a gente conversou é que, além de ser extensionista, você oferece cursos. Poderia falar um pouquinho sobre eles? Então, o meu curso, ele é mais diretamente mesmo para as iniciantes. O que eu explico ali é mais sobre o... Ai, desculpa. O que eu explico ali no início, mas é mais sobre o início mesmo, que no caso seria... Ai, meu Deus, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa aqui. Gente, é super normal. Você ensina meninas que estão iniciando no curso, na carreira de extensionistas. Isso, seria isso mesmo. No caso, eu dou o início para elas, né, para as meninas, no caso. Legal, isso é muito importante, né? Isso. É uma mulher ajudando outra. Isso. E como você mesmo falou, você é mãe, então a gente sabe da importância, né? É um pouquinho difícil, né? De ter, inclusive de ter a sua autonomia, né? De poder estar em casa quando os teus filhos precisam. Então isso é muito bonito o que você faz. Além dos horários flexíveis e os cursos, você comentou comigo que trabalha com 3 técnicas. Poderia falar um pouquinho sobre elas? Então, eu trabalho com 3 técnicas, que hoje, atualmente, no meu espaço, que é o meu carro-chefe, seria o volume brasileiro, que eles são fios Y, que no caso ele dá um volume, mas não é tão carregado. E eu tenho também o trabalho com o volume russo, que é para quem já gosta de aparecer mais, gosta de chamar mais atenção. E eu tenho o indiano, que ele é uma técnica de fios tecnológicos, que no caso ele dá um preenchimento total dos fios e ele acaba ficando, como que eu posso te explicar? Ele acaba ficando mais, não fica tão pesado e não tão leve. Então, no caso, isso, seria isso. E o que tu tá usando hoje? Ele é muito bonito. Hoje eu uso atualmente o volume brasileiro. Eles são, como eu estava explicando, eles são fio Y. Eu opino sempre por querer fios maiores, mas ultimamente o mercado está oferecendo fios menores, né? No caso que eles ficam mais delicados. Não, ele é muito natural. Isso. E se eu posso dar um elogio, né, de profissional para profissional, Sim. Eu estava pertinho dela, gente, os cílios dela são extremamente naturais e muito bem colocados. Nossa, eu estava conversando com ela, eu estava namorando os cílios. Muito lindo o teu trabalho. Obrigada. Então, o que a gente poderia falar mais? Onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem uma página no Instagram? Sim, eu tenho uma página no Instagram. O meu arroba, eu posso divulgar? Claro. O meu arroba hoje é Cílios da Leleca. Lá eu tenho todos esses itens que eu ofereço o curso. No caso, ali tem certinho o meu número de contato, meu endereço, tudo certinho. E onde mais ou menos no bairro Ipiranga fica? Tu poderia dar um ponto de referência para nós que estão, para as meninas que estão assistindo? Então, hoje ele fica no bairro Ipiranga, né, na rua José Antônio Pereira, número 2210, em frente ao posto de gasolina Vitória Régia, em cima da verdureira Comer Bem. Então é um ponto bem específico, assim, é bem fácil de encontrar. Outra perguntinha, por favor. Você comentou sobre os horários flexíveis. E caso a cliente não tenha um horário marcado, ela pode chegar no seu estúdio e conseguir um horário ou realmente é só por agenda e com antecedência? Hoje, atualmente, eu não consigo mais atender sem hora marcada. Eu atendo somente com os horários marcados. Finais de semana e feriado, você trabalha? Sim, eu só não trabalho aos domingos, que daí, como eu expliquei, eu tenho 3 filhos, né, eu acabo tendo um tempinho para eles. Mas feriado, sempre que tem procura, eu atendo também.
Maravilha, gente. Nós precisamos bastante de uma pessoa flexível desse jeito. Alexandra, eu vou deixar os últimos minutinhos para você falar um pouco mais do seu trabalho e chamar as meninas para conhecerem seu trabalho, que é muito lindo, muito bem feito. Ai, meu Deus, eu tô um pouquinho perdida. Gente, ela tá um pouquinho nervosa. É normal, mas o importante é que o que ela faz muito bem feito, é muito lindo o trabalho dela. Convido vocês a seguirem o Instagram dela, a conhecerem o estúdio e agradeço de coração por essa oportunidade, de me dar essa oportunidade de te entrevistar hoje, de te conhecer e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena,
Olá, boa tarde. Meu nome é Carlos Peixoto, sou terapeuta e estamos com o programa Show da Tarde. Hoje vamos entrevistar nossa amiga Daiane, que trabalha com a questão do coach de emagrecimento. É a dieta emocional. Olá, Daiane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Hoje nós estamos aqui para falar sobre emagrecimento saudável, sobre dieta emocional, como que a gente faz, né? Tantas pessoas aí com dúvidas, tanta gente acima do peso. Hoje a gente já sabe que a população mundial aí está acima do peso, né? Qual que é o maior problema? Então a gente está aí para ajudar. Hoje eu vim colaborar com vocês. Muito legal, então estamos aqui com a Daiane e vamos falar um pouquinho hoje sobre as questões emocionais que levam à obesidade. Então, Daiane, qual o fator que leva as pessoas à obesidade? Então, o principal fator que leva as pessoas a chegarem no grau de obesidade, depois de anos de estudo, eu cheguei à conclusão de que sim, está na raiz emocional, que geralmente está associada na infância, né? Quando a gente já ali é impedido pelos pais de algumas coisas, né? Daquilo que a gente não pode comer, ou até daquilo que a gente tem muito acesso, os pais às vezes para compensar algo começa a fornecer comida, né? Então é uma forma sim de carinho também quando a gente chega na casa das pessoas. Só que o fator emocional ele está associado a quê? Toda vez que eu começo a acumular problemas emocionais, coisas que eu não quero resolver, principalmente na minha família, e aí eu posso olhar para minha barriga, como eu tenho um professor meu que sempre fala, olha para a pochete, né, e veja o tamanho do seu problema. Então acho que o maior fator emocional, o maior fator que leva as pessoas à obesidade é a emoção e está ligada lá na raiz da infância. Então quer dizer que todas as causas emocionais estão ligadas à obesidade? Com certeza, com certeza. É muito mais fácil, né, eu colocar a culpa, eu comer, do que eu assumir a responsabilidade pelas situações que eu causo. Então, tem uma brincadeira que eu sempre falo, que tem a cadeirinha da vítima que ela é confortável, né? Principalmente se eu tenho lá na minha carga genética, minha mãe já é obesa e eu já tenho problemas ali. Então eu posso usar como válvula de escape, eu posso usar como uma bengala, né? Sento na cadeira da vítima e eu não preciso mudar. Isso é confortável. É interessante. E nós temos uma característica nós brasileiros de se vitimizar. Então é muito mais fácil botar a culpa em tudo do que eu assumir a responsabilidade por coisas que eu mesmo crio. Então é muito interessante esse trabalho. Daiane, e o que faz com que as pessoas mantenham o equilíbrio do peso? Então aí entra a parte do coaching, né? Eu já venho de um processo de emagrecimento, também já cheguei à obesidade, cheguei a pesar 108 quilos, né? E dentro do processo eu percebi que sozinhos a gente vai muito bem, mas a gente chega a um ponto e a gente não consegue avançar. E a gente sim precisa de um apoio. E como é bonito quando a gente abre o coração e é vulnerável, né? Porque eu sempre falo que quem sabe muito sabe pouco. E mesmo quando a gente tem anos de estudo, a gente vai chegar ali na frente, vai conhecer algo novo. Que se a gente estiver preparado para isso, grandes coisas estão por vir. Então, no meu caso, foram menos 30 quilos. Sozinha, claro que não, eu não conseguiria. Foi sempre um processo que eu tive também, uma coaching que me acompanhou e tenho até hoje, né? Eu sempre brinco que eu sou coach, e todo coach ele também precisa de um coaching para fazer o processo com ele, né? Somos seres humanos e somos falhos, e isso é importante que dentro de um processo de emagrecimento, principalmente quando chegamos num grau de obesidade, quando a gente está sozinho é muito perigoso, porque saber comer é fácil, mas saber controlar as emoções, isso é para poucas pessoas.
Então é sempre a base de um coach ali para estar te acompanhando, trazendo ferramentas para estar desenvolvendo a parte da mentalidade para encaixar dentro do emagrecimento, né? Eu sempre falo que eu trabalho com emagrecimento, que é algo que eu amo, porque eu vejo assim na rua assim, o sobrepeso nas pessoas e eu quero saber qual que é a raiz emocional dessa pessoa. E muitas vezes quando eu vou atendo casais, eu gosto de atender os dois e depois eu gosto de conversar especificamente com a mulher. Porque a mulher, ela tem uma característica diferente do homem, né? Então eu gosto dessa particularidade feminina, que é onde ela se abre e mostra muito mais a raiz emocional do que o homem, né? Então eu vejo que o problema do sobrepeso, ele tá mais na parte feminina do que masculina. As mulheres, elas estão sobrecarregadas com muitas tarefas. Então, elas não estão sabendo lidar, elas não estão tendo tanta habilidade, elas são mães, elas são empresárias, elas são esposas, e elas querem fazer tudo isso de uma forma perfeita. E quando a gente tenta fazer de uma forma perfeita, às vezes a gente deixa o nosso corpo físico de lado, né? E vai se frustrando. Então, eu vejo que essa parte da mulher, assim, é importante a gente tratar de uma forma diferenciada da parte do homem. Principalmente porque a mulher hoje, ela está inserida em vários ambientes, né? E ela quer se colocar de uma forma importante, tanto dentro de casa, como esposa, como mãe, mas também na parte de empresa, né? De se colocar no mercado de trabalho. E muitas vezes ela vai deixando o corpo dela de lado, e toda vez que ela chega em casa, aquilo frustra ela. Então, esse é um trabalho bem específico com mulheres. Interessante. Então, aproveitando um gancho teu aqui, muitas mulheres, quando assumem o papel de mãe, deixam de ser mulher para ser mãe. Então, nesse caso, acontece muito essa situação de eu assumo meu papel de mãe, eu deixo meu papel mulher um pouco de lado. Isso acaba com que vem o sobrepeso, vem a falta do amor próprio, né? O autocuidado, ele deixa de fazer parte de mim. Então esse teu trabalho, ele consegue abranger todos esses pontos, isso é muito interessante. Com certeza, até aí você entrou na parte da mulher, quando ela vira mãe, né? E tem algo específico, assim, que eu gostaria, assim, de, até se o pessoal que está em casa conhece alguém aí que possa estar se identificando. As mães que têm filhos pequenos, isso também aconteceu comigo e talvez também aconteça aí na sua casa, leva o lanchinho ou tá dando o lanchinho ali para a criança e a criança come 2, 3 bolachinhas e ela não quer mais o lanchinho e a mãe acaba comendo o restante da criança. E eu sempre falo, né, cuidado com isso, porque aí a gente está colocando para dentro algo que não é nosso, é da criança, né? Eu sempre brinco, a mãe às vezes ela se deixa tão de lado que ela não vai percebendo essas pequenas coisas, que é super importante ela ser mãe, fazer o papel de mãe, mas ela fazer essa roda da vida, né? E é isso que o coaching traz. Então, como que está toda a estrutura da tua vida? Eu não consigo afirmar que uma pessoa consiga perder peso se eu não entender a roda da vida dela. Eu preciso saber qual que é o ponto específico, aonde que ela está precisando de auxílio emocional, para que ela possa, sim, construir um emagrecimento de forma sustentável. Que legal. Então, Dai, para a gente tirar todas as dúvidas agora, quais são as principais causas que fazem com que as pessoas desistam do meio do processo do emagrecimento? Essa pergunta é uma pergunta especial para mim. Então, desistir de um processo de emagrecimento. Eu trabalho há 7 anos com emagrecimento, sou apaixonada e nesse processo eu vi muitas pessoas desistirem. E aí a gente começa a identificar os pontos, né? Eu comecei a perceber que toda vez que você entra em uma jornada diferente, que você escolhe para sua vida algo diferente, como eu trabalho voltado ao emagrecimento, né, vida saudável, você precisa de um autoconhecimento também. Então, o que eu diria para as pessoas se manterem nesse processo, não só de emagrecer, de alcançar o resultado que ela busca, mas que ela consiga manter esse resultado para a vida toda de uma forma saudável, sem medicação, né? Que ela consiga associar a parte emocional com a parte alimentar e isso trazer um benefício para ela. Eu acho que ler, né? É muito importante. Tem vários livros que eles são para a parte de desenvolvimento mental. Então, a leitura, vídeo e curso. Eu sempre falo, vídeo, leitura e curso é o que faz com que a gente se mantenha no processo, né? Então, se eu quero emagrecer, eu preciso conhecer quais são os alimentos. E quando eu sou autodidata, eu sempre falo que quem aprende não depende. Então, é bom sempre a gente ter alguém para ter o apoio, mas que a gente possa buscar
por a gente mesmo, né? Buscando quais são os melhores livros para eu ler quando eu não estou me sentindo bem emocionalmente, quais são os melhores alimentos para que o meu corpo seja mais saudável, para que eu tenha mais disposição e que a gente possa entender que o nosso corpo ele é uma máquina e ele funciona igualzinho um carro. O carro precisa de gasolina, precisa de óleo. Então, do que o nosso corpo é formado? De células, né? Então a gente precisa dar a melhor nutrição para ela. E quando a gente busca uma dieta emocional, a gente tem que cuidar muito também, não só do alimento físico, mas daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem visto, o que a gente tem compartilhado com as pessoas. Muito bom. Então, Daiane, por favor, pode deixar suas redes sociais pra gente, para quem quiser te procurar, saber o teu endereço? Com certeza, gente. Para quem quiser me procurar para processo de coaching, pode ser direto ali no Instagram, daia.coachemagrecimento. Tem todas as informações ali que vocês precisam. E pode chamar no direct também, é um prazer atender todos vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Por estar aqui novamente com vocês no Show da Tarde. Obrigada pelo convite. Então tá bom. Muito obrigado, Daia. Obrigado a toda a equipe. Ficamos por aqui com o Show da Tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Já estamos de volta no programa Show da Tarde, aqui nos estúdios da Prime TV São José. E nosso convidado de hoje super especial, que vamos debater várias informações aí através do que afeta a nossa vida pessoal e do dia a dia. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Eu já estou ansioso para saber algumas informações que vamos falar hoje sobre o sono, né? Que afeta aí muitas pessoas. E gostaria de perguntar já para o doutor, qual é a diferença do ronco e da apneia do sono? Você poderia nos explicar mais ou menos? Tem alguma diferença? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o ronco e a apneia do sono, que são problemas do sono que incomodam muita gente. Ele afeta hoje, a apneia do sono chega a afetar 1/3 da população. Então, 1 a cada 3 pessoas que você vê pode ter esse problema. E o ronco, ele é o quê? Ele é um estreitamento da passagem de ar que faz com que vibre todos esses tecidos da garganta na hora que você está respirando. E aí isso faz um barulho. A apneia é quando fecha tudo e você para de respirar. Aí você tem uma parada respiratória que, para você não morrer, o corpo libera adrenalina. Isso faz seu coração acelerar, a pressão ir lá em cima, e aí você acorda dando uma respirada bem funda, ou um ronco bem forte. E aí você volta a respirar de novo, relaxa, e isso acontece de novo. E como identificar esse problema da apneia ou ronco, assim, como identificar? Você pode nos explicar? Para você identificar hoje a apneia do sono, você pode fazer exames, ou você pode ir pelos sintomas. O ronco é muito simples, você vê que a pessoa está fazendo aquele barulho, ela ronca. Mas a apneia, que é o estágio 2 do ronco, é um fechamento maior. Como que você faz para identificar isso? Primeiramente, se a pessoa tiver aqueles engasgos durante a noite, deu uma dormidinha no sofá e se engasgou na volta, acordou assustada, isso aí é uma apneia, tá? Esse engasgo. Então tem uma chance muito grande. E outra coisa é fazer exame. A gente tem hoje sensores bem pequenos que você coloca no dedo, como esse aqui. Colocou no dedo, baixou um aplicativo ali, dorme com ele à noite, de manhã você tem um laudo médico te dizendo se você tem apneia, se não tem, como é que é seu coração da noite, quão fortes são essas paradas respiratórias. E aí a gente consegue ver, olha, você tem um problema que pode reduzir a tua expectativa de vida e tirar a tua qualidade de vida, ou você dorme bem. Então hoje é muito simples da gente identificar isso. E tem tratamento sobre isso? Tem quanto tempo? Como é que funciona mais ou menos? A pessoa faz uma consulta, né? Ali faz um diagnóstico e aí sim faz esse tratamento? Mais ou menos é isso? Isso. Hoje a gente tem tratamento para apneia do sono. Eu trabalho com o tratamento que eu acredito ser o melhor relação custo-benefício entre eficiência, conforto e adaptação do paciente.
Porque a gente tem, por exemplo, o CPAP, que é uma maquininha que coloca ar forçado para dentro e ele desobstrui essa passagem, mas ele chega a ter 70% de desistência no primeiro ano. Os aparelhos que eu trabalho hoje, eles têm praticamente 100% de adaptação. Como funciona? Ele age direto na causa da apneia do sono. A apneia do sono ela é causada por um deslocamento da mandíbula para trás e um fechamento da tua garganta pela base da língua. O aparelho vai travar nos seus dentes e ele vai impedir que a sua mandíbula vá para trás e ele ainda vai jogar um pouquinho para frente aos poucos, de forma que abra essa passagem de ar e mantenha aberta durante o sono. Então, assim, ele é confortável, utiliza materiais muito confortáveis, flexíveis, com silicone por dentro, ele encaixa como se fosse uma luva no seu dente e ele mantém a sua passagem de ar aberta. É uma coisa relativamente simples, embora exija bastante perícia na hora de ajustar para que não machuque a pessoa, não incomode, mas os resultados são gigantescos. E quais os resultados disso? Afeta muito assim a vida de uma pessoa, de um casal, de um familiar, né? Porque às vezes eu comento que você está em um recanto lá, descansando e tal, e o teu parceiro ou sua parceira, no caso, ronca, né? E aí acaba até, às vezes, incomodando um amigo, um vizinho, né? Então tem algumas vantagens assim? Tem alguma coisa que possa, então, curar isso? Porque às vezes a pessoa se priva até de sair de casa, né? E afeta isso na vida de casais também? Com certeza, tá? Inclusive, a maior parte das pessoas que me procuram são pessoas que estão com problemas no relacionamento. Hoje teve até um levantamento mostrando que era a terceira maior causa de divórcio, o ronco. Então, assim, por mais que seja uma doença que ela traga mais de 40 doenças diferentes, ela reduz a expectativa de vida, o que traz a maior parte das pessoas no meu consultório é o incômodo na relação. Agora, em relação ao tratamento, eu costumo brincar que não é que o tratamento seja milagroso, é que não dormir é um desastre. Então, assim, quando a pessoa tem apneia do sono e ronca, ela não dorme. Ela não sabe, mas ela não dorme. Se você olhar um exame ali, você vai ver que as etapas do sono dela ficam muito no sono raso. E ela se priva do sono profundo, que é o que te recupera. Quando eu trato uma pessoa, eu permito que ela faça aquilo que o corpo dela deveria fazer, que é ter o sono profundo, é dormir bem, ter aquele processo de recuperação durante a noite. Então, assim, o milagre, digamos, de um tratamento desse é a pessoa poder dormir. E isso não tem preço, porque a pessoa com apneia, ela dorme, normalmente ela está exausta, ela vai dormir, ela dorme a noite toda, assim, mas ela acorda exausta. Algumas pessoas acordam a noite toda para ir no banheiro, por exemplo, que não é normal, mas é um efeito da apneia. E ela não acorda disposta para a vida, ela acorda cansada. Aí você trata, ela passa a acordar disposta, com vontade de trabalhar, com vontade de ficar com a família, de passear, de viver. Então, essa é uma diferença gigantesca já no tratamento. Fora essa questão, melhora o seu relacionamento, melhora a sua saúde, a qualidade de vida como um todo, ela depende do seu sono, o seu desempenho no trabalho. Então, o pessoal ganha mais dinheiro, trabalha melhor. Então, eu acho que são infinitos assim, os aspectos de benefícios que você tem ao tratar. Não pelo tratamento, mas é porque se você pegar qualquer coisa na sua vida e você falar, olha, fica 2 noites sem dormir e tenta fazer isso. Você vai ser prejudicado naquilo. Seja uma função, seja uma relação, seja o que for. E quem tem apneia, não dorme. Vamos ver, né? Coisa interessante. E também uma curiosidade, tem alguma dica para diminuir esse ronco, essa apneia? Tem alguma idade que isso possa já adquirir, né? Porque é uma questão, não é uma questão genética às vezes, ou pode ser genética, isso é uma questão de consulta, né? Tem alguma dica que possa melhorar um pouco? Sim, com certeza. Em relação à idade, não tem idade, mas quanto mais velha for a pessoa, maior a chance de ela ter, e quanto maior o peso corporal, também maior a chance. Homens têm um pouquinho mais do que mulher, e as mulheres depois da menopausa passam a ter uma chance muito parecida com a do homem de ter. Tá? Agora, em relação a hábitos e dicas, primeiro, se você ronca, já procura um especialista nisso. A gente faz um exame, se tiver apneia, a gente já resolve, já muda a sua vida. Agora, dicas que não dependem de um tratamento e do médico.
Primeiro, está um pouquinho acima do peso, faz uma academia, cuida da alimentação, só emagrecer já reduz o ronco e a apneia. Evitar de comer antes de dormir. Quanto menos comida você tiver no estômago na hora que você for dormir, melhor para o seu sono, menos apneia. Durma de lado. Aqueles travesseiros grandes de 1 metro são ótimos. Você abraça aquilo, encaixa o ombro, encaixa a perna, você fica com a coluna retinha, aquilo ajuda bastante. Outra coisa, pessoas que dormem de barriga para cima e que não conseguem deixar de dormir de barriga para cima, pega e bota uma bolinha nas costas. Aquilo evita que você vire de noite de barriga para cima e reduz muito. Às vezes só por virar de barriga para cima a pessoa triplica a apneia dela. O ronco nem se fala. Sim. Passa às vezes de um barulhinho para um trator. Então isso aqui já é outra dica. Basicamente assim, essas são dicas bem simples para o dia a dia. Tá? Álcool também. Álcool é uma coisa que influencia demais. Tudo que te causa relaxamento muscular aumentado vai te fazer aumentar o ronco e a apneia. Então o pessoal que toma um vinhozinho antes de dormir, uma cervejinha, o ideal é você tomar 2, 3 horas antes de dormir. Se for mais próximo, isso vai atrapalhar pra caramba teu sono e vai aumentar o ronco e a apneia. Que maravilha. Eu lhe pergunto, doutor, porque nos antigos, né, eles sempre comentavam que passou um domingo, comeu aquele churrascão, né, tomou aquela cerveja e à noite não tem quem dorme por causa do ronco, né? Aí a gente fica até surpreso com isso, né? Porque realmente afeta a vida, né, de um casal, de uma família, o ronco, e tem que ter as divisões depois para poder descansar e ter um dia produtivo, né? Lá no seu estabelecimento, seu escritório, lá onde você atende, tem algum relato que mudou a vida dos seus clientes? Muitos assim teve uma melhora de quanto % antes ou depois? Porque isso realmente precisa de um tratamento, né? Se você está lá com um parceiro, uma parceira descansando e um está com ronco, né? Com certeza o teu dia não vai ser produtivo, né? Então lá tem algum relato dos seus clientes que teve uma melhora na sua saúde também? Ou qual é esse percentual? Porque às vezes o ronco ele acaba afetando a vida de uma pessoa, né? E levando até a separação de um casal ou de um familiar, né? Lá no seu escritório, então, tem relatos bons assim de melhoras, de satisfação? Tem bastante coisa, inclusive até nas avaliações do Google lá tem bastante gente que deixou a historinha lá. Então assim, é até difícil de escolher qual o relato de eu trazer aqui. Mas assim, eu tenho relatos de pessoas que queriam casar e o ronco era uma coisa que estava segurando. Eu tratei a pessoa, olha, voltou lá dizendo, tô noivo, isso foi fantástico. Pessoas que diziam, olha, faz 27 anos, uma paciente que falou, 27 anos que ela não dormia fora de casa. Ela estava casada há 27 anos e nunca mais tinha dormido nem na mãe dela, nem na sogra, nem dormido fora por causa do ronco. E essa pessoa foi uma pessoa que ficou emocionada de descobrir que tinha uma solução aquilo. E inclusive ela brincou depois que quando eu tratei, o pessoal chegou na casa dela e achou que ela ou não estava, e aí viram ela dormindo e achavam que ela podia estar passando mal porque não estava fazendo barulho. Aí foram lá cutucar ela, nossa, você está viva aí, porque não estava mais fazendo barulho e o pessoal escutava de longe antes. Outra coisa, paciente esportista, isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa tem uma dificuldade, um platô no esporte e tem a apneia. Ela dorme bem, ela passa aquele platô. Isso é o cara que é fisiculturista, o cara que é ciclista. Eu tenho um paciente que ele é ciclista e ele está com aí, próximo de 70 anos hoje e ele treina todo dia. Assim, aquele cara que 50, 100 quilômetros para ele num pedalzinho é troco. E ele falou, olha, cheguei para treinar com a molecada e o pessoal perguntou, não, que droga que você tomou? Porque assim, ó, você está pedalando mais do que o pessoal de competição que é mais novo. Porque, na verdade, ele estava com menos do que a energia dele normalmente. E a hora que ele passou a dormir, ele começou a pedalar como ele realmente pedalaria, com a energia que ele tinha. E eu tenho diversos relatos, assim, pessoal que aumentou desempenho esportivo, desempenho em trabalho, relacionamento que melhorou. Eu brinco que eu estou ficando craque em salvar casamento. Então, assim, ó, são os mais diversos relatos. Mas, assim, ó, o ponto em comum é que tem esse tratamento
de você reduzir o ronco e você melhorar o sono tem o poder de mudar a vida das pessoas de uma forma que é, assim, é incrível. E as pessoas não têm a menor ideia de que isso pode fazer essa diferença. Vê que bacana, né? O tratamento tão simples, rápido, né? E para fazer esse tratamento, doutor, tudo é base de cirurgia? É natural? É algum aparelho que a pessoa também coloca? O senhor tem até uma demonstração como é que resolve esse problema então da apneia? Eu trouxe aqui um aparelhinho desses, tá? Ele é basicamente, ele é bem discreto, um aparelhinho pequeno que encaixa nos dentes. Acho que dá para ver lá na câmera. Esse aqui é um aparelho que ele se separa em duas partes, então você consegue abrir e fechar a boca durante o sono. Ele é bem delicado, porque na verdade ele é para ter uma adaptação 100% no dente, né? E você coloca ele na boca na hora de dormir só e joga para frente o queixo na hora de dormir. Isso já melhora a respiração, a pessoa já dorme melhor, já respira melhor e muitas vezes na primeira noite ela já sente diferença no sono. E assim, o tratamento normalmente envolve uns 2 a 3 meses de acompanhamento, entre 4 a 6 consultas, às vezes um pouco mais. E assim, nos primeiros 15, 20 dias, a maior parte dos pacientes já tem uma diferença muito grande e pelo menos aí metade na primeira noite já sente uma diferença muito grande. Porque nada melhor do que ter uma noite bem dormida, né? Uma noite legal de sono, né? E é um tratamento simples, então não requer cirurgias, né? Porque muitas vezes as pessoas, vou ter que fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, então isso às vezes as pessoas ficam um pouco com receio, né? Hoje em dia de fazer uma cirurgia através de uma bactéria, enfim, algo parecido que seja um problema pequeno, né? Mas pode ser que se torne isso uma pós-cirurgia, né? Então é um tratamento simples, né? Bem fácil de tratar. Que nem o doutor falou, salvando casamentos, e isso é importante, é bom, né? Porque uma noite bem dormido, a produtividade do dia é maior, né? Só uma pergunta rápida antes que encerra nosso tempo aqui, né? A qualidade do sono é o que mais importante na vida, né? Existe um horário para a pessoa descansar? Por exemplo, a apneia começa no início, ou no fim do sono, ou no meio, ou não tem horário? Só para a gente finalizando nessa informação, por favor. Tá, assim, a apneia, ela acontece pelo relaxamento da sua mandíbula e o deslocamento para trás. Quanto mais relaxado você está, maior a chance de você ter apneia ou mais grave ela fica. Quanto mais profundo está o seu sono, mais relaxado você fica. Então tem pessoas que, por exemplo, às vezes não tem no começo da noite, mas à medida que começa a passar o tempo e ela vai relaxando durante a noite, ela vai tendo apneias. Então tem pessoas que vão dormir meia-noite, por exemplo, e às 2 da manhã ela começa a ter crise de apneias. Tá? E em relação ao horário de sono, o ideal é sempre que as pessoas durmam entre 7 a 9 horas, prezando sempre assim mais por 8 a 9 horas, e que elas durmam ali. O ideal é 10 da noite você estar dormindo e acordar 6, 7 da manhã. Mas isso é o ideal, tem que ver o que encaixa na rotina de cada um. Tem gente que chega em casa às 10, né? Exato. Então a gente vai encaixando na rotina de cada um. Tá certo. Então hoje foi um bate-papo através do sono, né? Com o Dr. Felipe. Você que tem alguns sintomas, por favor, entre em contato que será bem atendido. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês aqui essa tarde. Meu nome é Marilda Nagaoka e hoje nós vamos entrevistar a doutora Liliane Braffi.
A doutora Eliane, ela é psicóloga e ela vai conversar, nós vamos conversar hoje assuntos muito importantes que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, a toda a família. Nós vamos falar sobre vários temas, inclusive que a gente acha que não existe relação, a gente vai ver que realmente existe uma forte relação. Então eu vou conversar um pouquinho com ela agora, a gente vai perguntar para ela sobre o trabalho dela, né? Como que é esse trabalho que ela faz, né? Sobre as experiências que ela teve, né? O tempo já que ela está nessa área, né? Os desafios que ela tem encontrado nessa trajetória profissional. Boa tarde, doutora Liliana, seja muito bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, Marilda. Prazer enorme estar com você. Que privilégio estar com uma pessoa com experiência nessa área do planejamento empresarial, que é tão importante quanto o planejamento mental. Nós trabalhamos já há mais de 17 anos nessa área do neurodesenvolvimento, da pesquisa, bem como da avaliação psicológica. Trabalhamos com todas as faixas etárias, desde os 2 aninhos até a idade, a melhor idade, né? A partir aí dos 60 anos identificada. E nós estamos observando